A Constituição, ela garante, e depois as suas leis que regulamentam o SUS, elas garantem um conjunto de direitos. Há problemas ainda a serem enfrentados, né? A questão talvez do financiamento do modelo, gasta-se ainda muito pouco no Brasil com saúde pública, algo em torno de 4% do PIB, né? Os países que também têm sistema universal de saúde gastam 6, 7, 8, alguns até beirando os 10% em saúde pública, nós gastamos apenas 4%, né? Mas não dá para jogar a água fora com o bebê junto, né? Precisamos aperfeiçoar o modelo, agora precisamos abraçar o modelo. E para isso, a participação dos trabalhadores, a participação dos usuários, os seus espaços sociais são fundamentais, né? As conferências, os sindicatos, as associações, porque eu sempre digo isso, algumas vacas sagradas do SUS acabaram em alguns espaços virando vacas de presépio. Ou seja, o controle social, que sempre foi o nosso motivo de orgulho do nosso sistema de saúde, é muitas vezes, ainda mais num momento como esse, boicotado e tentado o esvaziamento, né? Vamos ter uma conferência agora, 16ª, chamada não por acaso de 8ª mais 8, né? Numa referência ao um resgate do que foi a 8ª conferência, e a participação nesses espaços municipais é esse trabalho de formiguinha que a gente consegue olhar depois e falar assim, nossa, fizemos tudo isso. Eu lembro do Capel, quando numa reunião da federação, onde ele mostra uma capa do jornal e a manchete é: criamos um modelo, a partir de agora não tem mais exames, e está o Capel lá nessa foto do jornal, lá como um dos fundadores do modelo, junto com outros tantos sanitaristas, como a turma da Fiocruz, com a Aroca, o ex-presidente do INAMPS, o meu professor de mestrado, Ézio Cordeiro, né? E aonde, Capel, fazendo um resgate também disso que você coloca, que é importante, você tem um artigo chamado Avanços e Desafios da Saúde Bucal, um artigo, se não me engano, da revista Tempos, um artigo que eu recomendo a todos, e você coloca a construção da saúde bucal no interior do SUS, que é um desdobramento, né? Queria que você pudesse um pouquinho falar sobre isso. Sim. Foi um longo processo esse. O tema central da segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal, a primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal foi realizada em outubro de 1986. Em março tivemos a 8ª e ao longo de 1986 tivemos várias conferências ditas temáticas. A de saúde bucal, a saúde indígena, enfim, algumas outras conferências. Você falava do financiamento, né? Não por acaso o tema central da 16ª, 8ª mais 8, é saúde e democracia, que foi o tema central da 8ª, com os mesmos eixos, né? Saúde como direito, financiamento da saúde e a organização do SUS, né? Então, o financiamento da saúde, não por acaso o financiamento da saúde volta, esse momento é um momento que nos preocupa especialmente. Eu já falo da saúde bucal, mas gostaria de assinalar esse aspecto do subfinanciamento crônico, né, que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil, porque desde a criação do SUS, vários governos que se sucederam, de modo geral, nunca aportaram mais recursos ao SUS, né? A verdade é que o gasto público federal com saúde segue estacionado aí entre 3,7% e 4% do PIB ao longo de todos os governos, inclusive dos governos Lula e governo Dilma, né? Nós não conseguimos ultrapassar essa limitação aí enquanto proporção do PIB. Claro que valores nominais foram maiores, mas enquanto proporção do PIB a gente teve esse estrangulamento durante todo esse período. Isso ficou muito agravado a partir de 2016 com a aprovação da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, não por acaso apelidada, né, de quando ainda era um projeto de emenda constitucional, né, de PEC da morte, ou PEC do fim do mundo, porque congela por 20 anos o financiamento de políticas públicas. Então congela os recursos do SUS até agora, eles eram corrigidos pela inflação e mais os ajustes, de modo a que o SUS
não perdesse muito mais do que já vinha perdendo desde que o sistema foi criado, né? Capel, só te interrompendo. Sim. Isso me lembra uma tirada do Milor Fernandes, que ele fala que é como se você fosse no alfaiate e tivesse que ajustar o cliente ao terno, e não o contrário. A população vai crescer, o padrão epidemiológico vai mudar, você tem um conjunto de fatores que demandam mais recursos, nós vamos ter que adaptar o padrão epidemiológico, a necessidade das pessoas ao dinheiro disponível. Sim, são fatores que agravam muito o congelamento, porque os recursos ficam congelados por 20 anos a partir de 2016. Então, até 2036, não haverá mais recursos para a saúde, independente do crescimento do PIB. Quer dizer, se a gente tiver um milagre no país e o nosso PIB começar a crescer 3%, 6%, 9% ao ano, isso não se refletirá no financiamento da saúde, porque está congelado. Então, assim, é uma camisa de força no crônico subfinanciamento do SUS que agrava muito o aporte de recursos para a manutenção do sistema, que hoje já opera verdadeiros milagres, né, com os parcos recursos que o sistema brasileiro tem. Nesse cenário que você mencionou de transição demográfica, transição epidemiológica e incorporação de novas tecnologias às práticas de saúde, as práticas hospitalares, por exemplo. Então, nós teremos mais idosos na população brasileira nos próximos 20 anos. A incorporação tecnológica é crescente, porque hoje as práticas médicas, lato sensu, incluindo a prática odontológica, incorporam novos equipamentos, ou seja, incorporam custos à produção do cuidado em saúde. E nesse cenário de envelhecimento da população, incorporação tecnológica, ao invés de contarmos com recursos suficientes para garantir à população os cuidados que a população necessita, o que nós vemos é uma perspectiva de estrangulamento do financiamento. Isso é muito preocupante, né? Você falava da saúde bucal, e eu dizia que lá na segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 93, o tema central da Conferência de Saúde Bucal foi saúde bucal, direito de cidadania. Porque desde que tivemos a regulamentação dos dispositivos constitucionais sobre saúde, com a edição das leis 8.080 e 8142 de 1990, que são as leis que regulamentam o que está na Constituição sobre o direito à saúde no Brasil, né? É óbvio que nós todos temos um entendimento, não precisa muito esforço para isso, de que quando falamos de saúde, falamos da integralidade do sistema de saúde, falamos da integralidade das pessoas. Então, o direito à saúde não é o direito à saúde ocular, à saúde mental, à saúde do coração, à saúde do dedão do pé, à saúde do rim. É a saúde. Portanto, inclui a saúde bucal. Né? Para nós isso é muito claro, porque trabalhamos com essa ideia da integralidade do ser, além da integralidade do sistema e a necessária integralidade do cuidado, coerentemente com essas outras integralidades. Mas muitos gestores não veem assim. Então, na medida em que a legislação brasileira não explicita que a saúde bucal é parte desse direito à saúde, a gente tem um problema, porque muitos municípios, por exemplo, os secretários de saúde ou os prefeitos não têm política municipal de saúde bucal. Acham que não precisam fazer nada porque a lei não os obriga. Então a gente vive agora um desafio, né, com um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, de autoria do senador Humberto Costa no Senado e do deputado federal Jorge Sola na Câmara dos Deputados, que é a chamada Lei da Saúde Bucal no SUS, né, que é uma tentativa de aprovar uma lei que de algum modo explicite o que está implícito e transforme essa inclusão, essa inserção da saúde bucal no SUS, que conseguimos em 93, após a segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal. A partir dali, sobretudo, isso é uma luta que antecedeu e seguiu, né, mas esse momento foi um marco, que então essa inserção da saúde bucal no SUS ela passe a ser vista como efetivamente uma política de Estado e não a política de um ou outro governo federal,
e efetivamente uma política nacional, porque esse é um outro desafio que temos, né, com o Brasil Sorridente, que é o nome fantasia da Política Nacional de Saúde Bucal. O Brasil Sorridente hoje muito atacado, né, já pelo governo Temer e agora pelo governo Jair Bolsonaro. A saúde bucal efetivamente então como uma política de Estado, uma política nacional, ou seja, a qual se obriga os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto no âmbito do governo federal quanto nos estados e sobretudo nos municípios. A política é nacional, nós não temos uma política do governo federal para a saúde bucal. Então é muito importante entender esse caráter nacional da política.